Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre economia e mercado financeiro, num ponto de vista sobre a macroeconomia. Como de costume, já separei aqui 15 tópicos para a gente conversar. O primeiro tópico, o que é economia e como ela afeta o mercado de ações. O segundo tópico, o sistema econômico ao redor do mundo. Terceiro tópico, indicadores P sobre L, o que é, como utilizar nas análises de ações, com uma visão macroeconômica. Quarto tópico, reflação e estagflação, como esses eventos afetam o mercado financeiro. Quinto tópico, quantitative easing e tapering, o impacto da política monetária dos bancos centrais na bolsa de valores. Sexto tópico, o índice Warren Buffett, como investir com o lendário investidor. Sétimo tópico, índice de força relativa, uma ferramenta importante para análise técnica de ações. Oitavo tópico, commodities, como a matéria-prima afeta o mercado de ações. Nono tópico, carry trade, uma estratégia popular de investimento em forex. Décimo tópico, a relação entre o mercado de ações e a economia real. 11º tópico, como eventos geopolíticos afetam o mercado financeiro. 12º tópico, os diferentes tipos de risco no mercado de ações. 13º tópico, como diversificar sua carteira de investimentos no mundo. 14º tópico, como investir em ações estrangeiras. E 15º tópico, investindo em empresas emergentes, oportunidades e riscos. Agora que já apresentei os tópicos, vamos começar. O primeiro tópico, o que é a economia e como ela afeta o mercado de ações. Bem, a economia é uma área de estudo que tem como objetivo analisar a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. É uma ciência social que busca compreender como os recursos são alocados em sua sociedade e como as pessoas tomam decisões em relação à produção e consumo de bens e serviços. A economia tem um impacto direto no mercado de ações, já que o desempenho das ações está diretamente relacionado ao desempenho da economia. O mercado de ações é um ambiente onde as empresas podem captar recursos financeiros, vendendo ações para investidores. O desempenho do mercado de ações está diretamente relacionado à expectativa dos investidores em relação ao desempenho das empresas e da economia como um todo. Por isso, entender a economia é fundamental para analisar o mercado de ações e tomar decisões de investimento. Existem diversas teorias econômicas que buscam explicar o comportamento dos agentes econômicos, como os consumidores, empresas e governos. Uma das principais teorias é a da teoria da oferta e da demanda, que afirma que o preço de um bem ou serviço é determinado pela relação entre a quantidade de demanda e da quantidade de oferta. Uma observação: a oferta e demanda pode ser encontrado também com outro nome, com o nome de mãos invisíveis. É um conceito que foi introduzido pelo Adam Smith em seu livro Teoria dos Sentimentos Morais, escrito em 1759, aonde as mãos invisíveis seria a interferência natural que o mercado exerce na economia. Outra teoria econômica importante é a teoria monetária, que estuda a relação entre a oferta de dinheiro e a inflação. Segundo essa teoria, um aumento na oferta de dinheiro pode levar ao aumento da inflação, já que o dinheiro disponível pode levar a um aumento na demanda dos bens e serviços. Além disso, a economia também estuda o papel dos bancos centrais na economia. Os bancos centrais são responsáveis por controlar a oferta de dinheiro na economia e estabelecer a política monetária.
A política monetária pode ter impacto direto no mercado de ações, já que uma política monetária mais expansiva pode levar ao aumento da demanda por ações. Outro aspecto importante a se considerar é o ciclo econômico. A economia passa por um período de expansão e contração, e o desempenho do mercado de ações está diretamente relacionado a esse ciclo. Durante o período de expansão econômica, é comum que o mercado de ações tenha um desempenho positivo, já que as empresas têm a maior oportunidade de crescimento. Já durante o período de contração econômica, é comum que o mercado de ações tenha um desempenho negativo. É importante destacar que o desempenho do mercado de ações não está diretamente relacionado apenas à economia do país onde está cedida. Empresas globais, por exemplo, podem ter seu desempenho afetado por acontecimentos de outros países. Por isso, é importante considerar a economia global ao analisar o mercado de ações. Em resumo, a economia é fundamental para entender o mercado de ações. O desempenho das empresas está diretamente relacionado ao desempenho da economia. Há diversas teorias econômicas que podem ser aplicadas na análise do mercado de ações. Além disso, é importante considerar o papel dos bancos centrais na economia, o ciclo econômico e a economia global ao tomar uma decisão de investimento no mercado de ações. Seguindo para o próximo tópico, o sistema econômico ao redor do mundo. Existem diferentes sistemas econômicos ao redor do mundo, cada um com sua própria característica e maneira de funcionamento. O primeiro sistema econômico que vamos discutir é o capitalismo. No capitalismo, as empresas são propriedades privadas e operam em um mercado competitivo. O objetivo das empresas é maximizar o lucro e os consumidores são livres para escolher o que querem comprar. Esse sistema econômico é caracterizado pela livre iniciativa e pela ausência de intervenção governamental. No mercado de ações, o capitalismo pode levar a empresa mais eficiente e mais rentável, o que pode aumentar a valorização dessa empresa. Outro sistema econômico é o socialismo. No socialismo, as empresas são propriedades públicas e operam em um mercado planejado. O objetivo não é maximizar o lucro, mas sim atender às necessidades da sociedade. Esse sistema econômico é caracterizado pela igualdade e pela intervenção governamental na economia. No mercado de ações, o socialismo pode levar a um mercado menos competitivo e a um menor valor das ações. O terceiro sistema econômico que discutiremos é o comunismo. No comunismo, não há propriedade privada e a produção é planejada, centralizada pelo Estado. O objetivo é criar uma sociedade igualitária e sem classes sociais. Esse sistema econômico é caracterizado pela ausência de mercado, pela completa intervenção governamental na economia. No mercado de ações, o comunismo não existe, já que não há propriedade privada. Além desses sistemas econômicos, existem outros modelos econômicos, como o corporativismo, o distributismo e o mercantilismo. Cada um desses modelos tem a sua própria característica e maneira de funcionamento. É importante entender os diferentes sistemas econômicos ao redor do mundo, já que eles afetam diretamente o mercado de ações. Um sistema capitalista, por exemplo, é mais provável que as ações sejam rentáveis, gerem valor para seus acionistas, enquanto um sistema socialista ou comunista, a propriedade pública pode limitar o valor das ações. Além disso, é importante considerar como as políticas econômicas
de um país afeta o mercado de ações. Por exemplo, políticas que estimulem o crescimento econômico podem levar a um aumento no valor das ações, enquanto políticas desencorajadoras, o investimento pode levar a uma queda no valor das ações. Os sistemas econômicos ao redor do mundo afetam diretamente o mercado de ações. É importante ficar atento à economia política de cada país. Indo agora para o terceiro tópico, o indicador P sobre L, o que é e como utilizar para analisar ações. O indicador P sobre L, ou preço sobre lucro, é uma ferramenta muito popular para análise de ações. Ele é utilizado para comparar o preço atual de uma ação com o lucro por ação, na sigla LPA, permitindo aos investidores avaliar se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. O P sobre L é calculado dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação, LPA. Por exemplo, se uma empresa tem um preço de ação a R$ 100 e um LPA de R$ 10, o preço sobre o lucro é de 10. Isso significa que os investidores estão dispostos a pagar 10 vezes o lucro anual da empresa para possuir uma ação. Os investidores usam o preço sobre o lucro de várias maneiras. O preço sobre o lucro pode ser usado para comprar empresas do mesmo setor. Por exemplo, se o preço sobre o lucro de uma empresa é maior do que o de sua concorrente, isso significa que a empresa está sobrevalorizada. Além disso, o preço sobre lucro pode ser usado para comprar empresas em diferentes setores, embora essa abordagem possa ser menos precisa. Embora o preço sobre lucro seja uma ferramenta útil, ele tem suas limitações. O preço sobre lucro não leva em consideração a dívida da empresa ou o fluxo de caixa livre, que pode afetar a capacidade da empresa de pagar dividendos ou investir em crescimento futuro. Além disso, o preço sobre lucro pode ser afetado por fatores externos, como a economia geral ou um ambiente regulado. Apesar das suas limitações, o preço sobre o lucro ainda é utilizado pelos investidores como uma métrica para avaliação de ação. Os investidores podem usar o preço sobre o lucro em conjunto com outras ferramentas de análise fundamental, como a análise SWOT e análise de fluxo de caixa para obter uma imagem mais completa da empresa. Só uma observação, a análise SWOT, ela é uma sigla que quer dizer força, fraqueza, oportunidade e ameaça. É uma ferramenta popular para identificar oportunidades externas e internas na empresa. Em geral, um preço sobre lucro mais alto indica que os investidores têm expectativa positiva em relação ao desempenho futuro da empresa, enquanto um preço sobre lucro mais baixo pode identificar expectativas mais baixas. No entanto, é importante lembrar que o preço sobre o lucro é apenas uma métrica e não deve ser unicamente usada. A análise deve ser usada com outros indicadores. Mas para uma análise macroeconômica, o preço sobre o lucro é muito utilizado. Indo para o quarto tópico sobre reflação e estagflação, como esses eventos podem afetar o mercado financeiro. O mercado financeiro está em constante movimento e diversos eventos podem impactar suas oscilações. Entre esses eventos, dois que merecem atenção especial são a reflagem e a estagflação.
A reflagem é um evento em que a economia começa a crescer e a inflação começa a acelerar. Esse é um fenômeno esperado em economias que estão saindo de uma recessão, pois o aumento da demanda aquece a economia e os preços começam a subir. Porém, quando essa inflação começa a subir de uma forma mais rápida, podem ocorrer correção no mercado financeiro, pois os investidores começam a temer que as taxas de juros aumentem para conter a inflação, o que pode desacelerar a economia novamente. Por outro lado, a estagflação ocorre quando a economia está estagnada, sem crescimento, e a inflação está em alta. Isso é um cenário difícil para a economia, pois a inflação reduz o poder de compra da população e pode gerar desemprego, enquanto a estagnação da economia impede o crescimento econômico que poderia compensar esse impacto. Ambos os eventos têm um forte impacto no mercado financeiro, pois os investidores tendem a ajustar sua carteira para a proteção desse risco. Quando ocorre uma reflagem ou uma reflação, as empresas que se beneficiam de um ambiente mais inflacionário tendem a se valorizar, enquanto aquelas que dependem de juros baixos podem sofrer uma correção no mercado. Já em uma estagflação, as empresas conseguem manter uma receita constante e um preço estáveis. Tendem a ter um melhor desempenho, enquanto aquelas que precisam de um crescimento para justificar sua valorização podem sofrer. Por isso, é importante que os investidores estejam atentos aos indicadores macroeconômicos, que sinalizem a reflação ou estagflação. Aqui está alguns deles. O índice de preço ao consumidor, na sigla IPC, o índice de preço ao produto, na sigla IPP, a taxa de juros e o crescimento do PIB. A análise desses indicadores podem ajudar a identificar oportunidades de investimento em empresas que se beneficiam desses eventos, bem como se proteger de risco em setores que tendem a sofrer com a consequência negativa da reflação ou estagflação. Em resumo, a estagflação e a reflação são eventos macroeconômicos que podem impactar de forma significativa o mercado financeiro. Por isso, é importante os investidores compreender como esses eventos funcionam e como identificar suas consequências para tomar decisão. Indo agora para o quinto tópico, sobre Quantitative Easing, na sigla QE, e Tapering. O impacto da política monetária dos bancos centrais na bolsa de valores. Então, a política monetária é uma das ferramentas mais importantes que os bancos centrais têm para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica. Uma das maneiras pelas quais os bancos centrais podem influenciar a economia é através do uso de instrumentos de política monetária, com a taxa de juros, o controle da oferta da moeda e o uso de programas de estímulo monetário, como o Quantitative Easing e o Tapering. Uma observação: Quantitative Easing, traduzindo para o português, fica flexibilização quantitativa, e tapering, na tradução, é afunilamento. Continuando, o Quantitative Easing é uma política monetária que os bancos centrais usam para aumentar a oferta de dinheiro na economia. O objetivo é estimular o crescimento econômico e evitar a deflação. Para fazer isso, o Banco Central compra títulos do governo e outros ativos financeiros de bancos comerciais. O resultado é o aumento na quantidade de dinheiro em circulação e uma diminuição na taxa de juros ao longo prazo.
O tapering é o processo pelo qual o Banco Central reduz a quantidade de dinheiro que está injetando na economia através do quantitative easing. Isso é feito gradualmente para minimizar o impacto no mercado financeiro. O objetivo é evitar a inflação excessiva e manter a estabilidade econômica ao longo prazo. O impacto do quantitative easing e do tapering na bolsa de valores pode ser significativo. Quando os bancos centrais injetam dinheiro na economia através do quantitative easing, as taxas de juros ao longo prazo caem, o que faz com que os investimentos em ações se tornem mais atraentes. Além disso, o aumento da oferta de dinheiro na economia pode levar a um aumento dos preços das ações, já que há mais dinheiro disponível para investir. No entanto, quando o Banco Central anuncia que está começando a reduzir gradualmente o quantitative easing, os investidores podem reagir negativamente, vendendo ações e movendo seus investimentos para ativos menos arriscados, como títulos do governo. Isso pode levar a uma queda nos preços das ações e a volatilidade significativa no mercado financeiro. Um exemplo recente de como o tapering pode afetar o mercado de ações ocorreu em 2013, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos, o banco central deles, anunciou que começaria a reduzir o programa de quantitative easing. Isso levou a uma venda massiva de ações e uma queda significativa nos preços das ações em todo o mundo. É importante lembrar que o quantitative easing e o tapering são ferramentas poderosas que os bancos centrais podem usar para influenciar a economia. No entanto, essas políticas não são a solução para todos os problemas econômicos e podem ter efeitos colaterais injetados, como a inflação ou bolhas financeiras. Por isso, é importante que os investidores estejam cientes do uso dessas políticas pelos bancos centrais e considere cuidadosamente seus impactos na hora de tomar uma decisão. Agora a gente vai para o sexto tópico, o índice Warren Buffett, como investir com o lendário investidor. O índice Warren Buffett é uma referência de investimento popular que muitos investidores buscam seguir. Esse índice foi criado para avaliar a evolução patrimonial líquido do investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett. Esse índice é acompanhado pelos investidores em todo o mundo e frequentemente utilizado como um indicador de referência para gestão de investimentos. Warren Buffett é um investidor americano, empresário e filantropo. Ele é amplamente considerado como um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos e é o presidente e diretor executivo da Berkshire Hathaway. Ele é conhecido por sua abordagem de investimento de longo prazo e a sua habilidade de encontrar empresas subvalorizadas que possuem um forte potencial de crescimento. O índice Warren Buffett é uma forma de avaliar o desempenho do próprio Buffett e também serve como um guia para investidores que desejam seguir a sua estratégia. O índice é composto por duas ações de Berkshire Hathaway e o índice S&P 500. A Berkshire Hathaway é a empresa de investimento do Warren Buffett, que é composta por várias subsidiárias e empresas de participação acionária. O S&P 500 é um índice de ações que rastreia o desempenho das 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A estratégia de investimento do Warren Buffett é baseada em encontrar empresas subvalorizadas que possuem um forte potencial de crescimento. Ele prefere investir em empresas com uma forte vantagem competitiva e com uma equipe de gestão sólida e experiente. Ele também prefere investir em empresas que geram um forte fluxo de caixa livre
e possuem um baixo nível de endividamento. Ao investir no índice Warren Buffett, os investidores podem seguir a estratégia de investimento de Warren Buffett. O índice permite que os investidores comprem ações da Berkshire Hathaway, que é uma das maiores empresas de investimentos do mundo. Além disso, o índice permite que os investidores obtenham exposições às principais empresas americanas, já que o índice inclui o S&P 500. No entanto, é importante lembrar que o índice Warren Buffett não é uma garantia de sucesso nos investimentos. Embora Warren Buffett tenha sido extremamente bem-sucedido em sua carreira de investimento, isso não significa necessariamente que o mesmo ocorrerá com todos os investidores que seguirem a sua estratégia. Cada investidor deve fazer a sua própria análise e tomar a decisão com base em sua própria situação financeira e em seus próprios objetivos de investimento. Indo agora para o sétimo tópico, o índice de força relativa, uma ferramenta importante para a análise técnica de ações. Ao investir no mercado de ações, é importante utilizar diversas ferramentas de análise para identificar oportunidades de compra e venda. Uma dessas ferramentas é o índice de força relativa, na sigla RSI, que é amplamente utilizado na análise técnica. O RSI é um indicador que mede a força de uma tendência do preço de uma ação em relação à sua média móvel. Ele é expresso em uma escala de 0 a 100 e é calculado a partir das variações do preço de uma ação em um determinado período de tempo. Quanto maior o valor do RSI, mais forte é a tendência de alta da ação, enquanto o RSI baixo, de 30, indica uma tendência de baixa. O RSI pode ser utilizado de diversas formas para analisar uma ação. Uma delas é a indicação de divergência entre o RSI e o preço da ação. Por exemplo, se o preço da ação está em uma tendência de alta, mas o RSI está em uma tendência de baixa, isso pode indicar que a tendência de alta está perdendo força e que a correção está próxima. Outra forma de utilizar o RSI é identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda da ação. Quando o RSI está acima dos 70, a ação é considerada sobrecomprada, o que significa que pode haver uma correção em breve. Quando o RSI está abaixo do 30, a ação é considerada sobrevendida, o que indica que pode haver uma oportunidade de compra. É importante lembrar que o RSI é uma ferramenta complementar de análise técnica e deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas que já foram vistas aqui. Além disso, ele não deve ser utilizado isoladamente para a tomada de decisão de investimento, pois há diversos outros fatores que influenciam o desempenho das ações. Outra questão importante a ser considerado é que o RSI é uma ferramenta mais adequada para investidores de curto e médio prazo, pois em períodos mais longos ele pode apresentar menor precisão em relação às tendências do mercado. O índice de força relativa, o RSI, é uma ferramenta importante para analisar ações e pode ser utilizado de diversas maneiras para identificar oportunidades de compra e venda. Oitavo tópico: commodities. Como as matérias-primas afetam o mercado de ações. As commodities são bens que têm um valor econômico e que são produzidos em larga escala. Exemplo de commodities incluem produção agrícola,
como trigo, soja e milho, metais preciosos como ouro e prata, e recursos energéticos, como petróleo e gás natural. Esses são bens comercializados em mercados de commodities em todo o mundo e seus preços são influenciados por uma série de fatores, incluindo a oferta e demanda, geopolítica e condições climáticas. Embora as commodities não são negociadas diretamente na bolsa de valores, elas têm um impacto significativo no mercado de ações. Empresas que produzem commodities, como mineradora e empresas de petróleo, estão diretamente expostas ao preço desses bens. O desempenho dessas empresas pode ser influenciado por flutuações nos preços das commodities. Por exemplo, se os preços do petróleo aumentarem, as empresas de petróleo e gás natural provavelmente terão lucros maiores, o que pode levar a um aumento no preço de suas ações. Dessa forma, se os preços do milho caírem, as empresas agrícolas que cultivam esse produto podem ver seus lucros diminuírem, o que pode afetar negativamente o preço de suas ações. Os investidores podem obter exposições de commodities de várias maneiras, incluindo a compra de ações de empresas que produzem commodities, como as mencionadas acima. No entanto, também existem instrumentos financeiros especializados que permitem aos investidores investir diretamente em commodities, como futuros de commodities e fundos negociados em bolsa, ETFs, que rastreiam o desempenho de um índice de commodities. A negociação de commodities é uma forma complexa de investimento que requer conhecimento especializado e habilidades analíticas. Os preços das commodities são influenciados por uma ampla gama de fatores, e os investidores precisam estar atentos a mudanças nas condições de mercado que possam afetar o desempenho das commodities. Além disso, o investimento em commodities pode ser arriscado e volátil, e é importante que os investidores estejam preparados para gerenciar esse risco. As commodities desempenham um papel importante no mercado de ações e podem ter um impacto significativo no desempenho das empresas que produzem esses bens. Investidores que desejam obter exposição às commodities podem fazê-lo através de uma variedade de instrumentos financeiros, mas deve estar preparado para lidar com o complexo e volátil mundo das commodities. Indo para o nono tópico, carry trade, uma estratégia popular de investimento em Forex. O carry trade é uma estratégia de investimento popular no mercado de câmbio, o Forex, que se baseia na diferença de taxa de juros entre moedas. Basicamente, o investidor toma emprestado dinheiro em uma moeda com uma taxa de juros baixa e usa esse fundo para investir em outra moeda com uma taxa de juros mais alta. A ideia é que o retorno gerado pela diferença das taxas possa ser maior do que o custo do empréstimo em si. Para entender melhor como funciona o carry trade, é importante ter uma compreensão básica de como as taxas de juros afetam o valor das moedas. Em geral, as moedas com taxa de juros mais altas tendem a se valorizar em relação às moedas com taxa de juros mais baixas, pois os investidores buscam obter o máximo de retorno possível em seus investimentos. Ao implementar a estratégia carry trade, o investidor normalmente escolhe uma moeda com uma taxa de juros baixa, como o iene japonês, e outra moeda com uma taxa de juros mais alta,
como o dólar australiano. Eles então tomam empréstimo do dinheiro em iene e usa esse fundo para comprar dólar australiano. Com a taxa de juros no Japão é muito baixa, o custo de tomar um empréstimo em dinheiro em iene é relativamente baixo. Enquanto isso, a taxa de juros na Austrália é muito mais alta, o que significa que o retorno potencial do investimento em dólar australiano é muito maior. Se o dólar australiano se valorizar em relação ao iene japonês durante o período de investimento, o investidor poderá obter um lucro significativo na operação. No entanto, se o dólar australiano se desvalorizar em relação ao iene japonês, o investidor poderá sofrer com grandes perdas. Uma das principais desvantagens do Cray Trade é que ele é altamente dependente das condições do mercado e da economia global. Se as taxas de juros mudarem repentinamente ou se ocorrerem eventos inesperados que afetem a economia global, a estratégia pode se tornar muito arriscada e resultar em perdas significativas. Em geral, o Cray Trade é uma estratégia que requer um alto grau de conhecimento e habilidade para ser bem-sucedido. Os investidores devem estar preparados para lidar com os riscos significativos e estar dispostos a adaptar sua estratégia de acordo com as mudanças do mercado e da economia global. 10º tópico: a relação entre o mercado de ações e a economia real. O mercado de ações é muitas vezes visto como um indicador de saúde econômica de um país. Mas a relação entre o mercado de ações e a economia real é complexa e multifacetada. Em primeiro lugar, é importante entender que o mercado de ações não é a economia. O mercado de ações é um mercado de ativos financeiros que permite aos investidores comprar e vender ações de empresas listadas em bolsa. Embora as empresas listadas em bolsa possam ser um indicador de saúde econômica de um país, o mercado de ações em si não é economia. De fato, muitas empresas bem-sucedidas não estão listadas em bolsa, e muitas empresas listadas em bolsa podem estar enfrentando dificuldades financeiras. Dito isso, há uma relação entre o mercado de ações e a economia real. O desempenho do mercado de ações pode afetar a confiança dos investidores e consumidores, que pode, por sua vez, afetar o gasto e investimento. Se o mercado de ações estiver em alta, os investidores e consumidores podem se sentir mais confiantes em gastar e em investir, o que pode levar a um aumento nas atividades econômicas. Da mesma forma, se o mercado de ações estiver em baixa, os investidores e consumidores podem se sentir menos confiantes, o que pode levar a uma diminuição na atividade econômica. Além disso, as empresas listadas em bolsa podem afetar a economia real de outras maneiras. As empresas podem levar capital por meio de emissão das ações, que podem ser usadas para financiar investimentos em expansão, pesquisa e desenvolvimento e outros projetos que podem impulsionar o crescimento econômico. Se a empresa listada em bolsa estiver bem-sucedida e estiver investindo em projetos que criem empregos e gerem renda, isso pode ter um impacto positivo na economia real. Por outro lado, a economia real também pode afetar o desempenho do mercado de ações. Se a economia estiver indo bem, as empresas listadas em bolsa podem se beneficiar de um aumento na demanda por seus produtos e serviços.
o que pode levar a um aumento no preço de suas ações. Da mesma forma, se a economia estiver enfrentando dificuldades, as empresas listadas em bolsa podem sofrer e o preço das suas ações podem cair. É importante lembrar, no entanto, que a relação entre o mercado de ações e a economia real não é uma via de mão única. Embora o desempenho do mercado de ações possa afetar a economia real também pode afetar o desempenho do mercado de ações. A relação é complexa e pode ser influenciada por uma variedade de fatores, como política fiscal e monetária, acontecimentos geopolíticos e mudanças na demanda por produtos e serviços. 11º tópico: como os eventos geopolíticos podem afetar o mercado financeiro. Os eventos geopolíticos podem ter um grande impacto no mercado financeiro em todo o mundo. A incerteza política e a instabilidade podem levar à flutuação nos preços das ações, das moedas e dos commodities. E os investidores precisam estar cientes desses eventos para tomar decisões de investimento. Vamos ver alguns eventos que podem acontecer. O primeiro é eleições. As eleições em todo o mundo podem ter um impacto significativo no mercado financeiro. As mudanças do governo podem levar a uma mudança na política econômica, o que pode afetar a confiança dos investidores. Além disso, a incerteza no resultado das eleições pode levar à flutuação nos preços das ações e da moeda. Os investidores precisam acompanhar de perto as eleições em todo o mundo para entender como elas podem afetar seus investimentos. Segundo ponto é guerra. A guerra pode ter um impacto significativo no mercado financeiro. Os conflitos podem afetar a produção e o transporte de commodities, o que pode levar a uma flutuação nos preços. Além disso, a incerteza em torno dos conflitos podem levar a uma queda na confiança dos investidores e a flutuações no preço das ações e moeda. Os investidores precisam estar cientes dos conflitos em todo o mundo e entender como eles podem afetar seus investimentos. Terceiro ponto é as sanções econômicas. As sanções econômicas podem ter um impacto significativo no mercado financeiro. As sanções podem limitar o comércio e afetar a produção e o transporte de commodities, o que pode levar a uma flutuação nos preços. Além disso, as sanções podem levar a uma queda na confiança dos investidores e a flutuação no preço das ações e moeda. Os investidores precisam estar cientes das sanções em todo o mundo. Quarto ponto: desastres naturais. Os desastres naturais podem ter um impacto significativo no mercado financeiro. Os desastres podem afetar a produção e o transporte de commodities, o que pode levar à flutuação nos preços. Além disso, os desastres podem levar a uma queda na confiança dos investidores e à flutuação no preço e ações da moeda. Os investidores precisam estar cientes dos desastres naturais em torno do mundo. Quinto ponto: terrorismo e pandemias. Tanto o terrorismo como pandemias podem afetar o mercado financeiro de forma negativa. Os ataques terroristas podem afetar a confiança dos investidores e levar à flutuação no preço das ações e moeda. Além disso, os ataques e pandemias podem afetar a produção e o transporte de commodities. Avançando agora para o 12º tópico, os diferentes tipos de risco no mercado de ações. O mercado de ações é um ambiente dinâmico e complexo, onde
investidores e traders buscam obter lucro a partir de compra e venda de ações. No entanto, essas atividades também envolvem uma série de riscos que precisam ser conhecidos e gerenciados de forma adequada. O primeiro risco é o risco de mercado. O risco de mercado é o risco de perda financeira decorrente das flutuações do preço dos ativos no mercado. Esse risco afeta a maioria dos investidores em ações, uma vez que os preços das ações estejam sujeitos a mudanças diárias devido a uma série de fatores, incluindo eventos geopolíticos, dados econômicos e movimento dos preços das commodities. O risco de mercado pode ser gerenciado através da diversificação da carteira de investimentos, o que ajuda a reduzir a exposição a movimentos extremos do mercado. Um segundo risco é o risco de crédito. O risco de crédito refere-se ao risco em que o emissor de uma ação não cumpra com as obrigações financeiras estabelecidas, como o pagamento de dividendos ou a recompra de ações. Esse risco é mais relevante para investidores que compram ações de empresas que possuem altos níveis de dívidas ou que estão em setores econômicos mais voláteis. Um terceiro risco é o risco de liquidez. O risco de liquidez é o risco em que o investidor não consiga vender suas ações no mercado ou que tenha dificuldades para fazê-lo, devido à baixa demanda ou à falta de compradores. Esse risco é mais comum em ações de empresas menores e menos conhecidas, que podem ter um volume de negociação inferior. Um quarto risco é o risco de câmbio. O risco de câmbio é o risco de perda financeira decorrente da variação da taxa de câmbio. Esse risco afeta investidores que possuem ações de empresas que realizam negociações em moedas estrangeiras. Por exemplo, se uma empresa brasileira exporta produtos para os Estados Unidos, ela pode ser afetada pela variação do dólar em relação ao real. Um quinto risco é o risco país. O risco país é o risco em que os eventos políticos e econômicos de um determinado país afetam negativamente os investimentos em ações daquele país. Esse risco pode ser gerenciado através da diversificação da carteira de investimentos, incluindo ações de empresas de diferentes países. Temos o sexto risco, o risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco de que uma crise financeira generalizada afeta negativamente todos os investimentos no mercado de ações. Esse risco é mais relevante em momentos de crise econômica global, como a crise de 2008 e a pandemia de 2019. Avançando agora para o 13º tópico, como diversificar sua carteira de investimentos. A diversificação é uma estratégia importante para quem deseja investir no mercado de ações. Ela consiste em distribuir o dinheiro em diferentes tipos de ativos, com o objetivo de reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno. Mas por que diversificar? A diversificação é importante porque ela reduz o risco de perda. Quando investimos todo o dinheiro em um único ativo, estamos sujeitos ao risco daquele único ativo. Se esse ativo sofrer uma queda significativa, podemos perder grande parte do nosso dinheiro investido. Por outro lado, quando diversificamos nossos investimentos, estamos espalhando o risco em diferentes tipos de ativos e assim reduz o risco de perda total.
Além disso, a diversificação permite que possamos aproveitar diferentes oportunidades de investimento. Quando investimos em uma única empresa ou setor, estamos limitados no potencial de retorno daquele ativo ou setor. Por outro lado, ao investir em diferentes ativos, podemos aproveitar a oportunidade de ganho e diversificação em setores distintos. Então, como a gente diversifica a carteira de investimentos? Existem diferentes maneiras de diversificar uma carteira de investimentos. Investir em diferentes setores é uma maneira simples de diversificar e é em diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde, finanças, energia, e isso permite que você beneficie do crescimento de diferentes setores da economia e reduza o risco de perda em um único setor. Investir também em diferentes países. Outra forma de diversificar é investir em diferentes países, pois você permite que se um benefício do crescimento econômico de um país aumente, a sua carteira aumentará. Investir também em diferentes classes de ativos. É importante investir em diferentes classes de ativos, como ações, títulos governamentais, fundos imobiliários e commodities, como já citado durante o podcast. Cada ativo possui diferentes características e riscos e retorno. E investir em várias classes ajuda a reduzir o risco total da carteira. Um outro ponto é utilizar fundos de investimento. Uma forma simples de diversificar é entrar em um fundo de investimento. Esse fundo reúne o dinheiro de vários investidores e investem em uma variedade de ativos. Isso permite que você tenha acesso a uma carteira diversificada sem a necessidade de compra de cada ativo individualmente. E a última alternativa é o rebalanceamento regular da sua carteira. É importante revisar sua carteira regularmente e fazer ajustes para manter a diversificação. Se uma classe de ativo tiver um desempenho significativamente melhor ou pior do que as outras, pode ser necessário fazer ajustes e alocação para manter a diversificação. Indo para o 14º tópico, como investir em ações estrangeiras. Investir em ações estrangeiras pode ser uma opção interessante para diversificar sua carteira de investimento e potencializar aumentos dos seus ganhos. Embora investir em ações estrangeiras possa ser arriscada do que investir em ações locais, também podem trazer muitas vantagens, incluindo o acesso a mercado com o maior potencial de crescimento e oportunidades de diversificação. Vamos começar investindo diretamente em ações estrangeiras. A forma mais simples de investir em ações é comprar ações diretamente em uma bolsa de valores estrangeira. Isso pode ser feito por meio de uma corretora que tem acesso à bolsa estrangeira, que pode fornecer serviço de execução de ordens, custódia e conversão de moeda. No entanto, essa opção pode ter alguns obstáculos, como a necessidade de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, o que pode ser complicado e pode exigir um nível alto de conhecimento em finanças e investimentos. Além disso, o custo de transação e os impostos sobre as ações estrangeiras podem ser maiores do que os custos associados à negociação de uma ação local. Um segundo ponto é investir em fundos mútuos, ou ETFs internacionais. Essa é outra opção de investimento em ações estrangeiras por meio dos fundos mútuos ou ETFs, que são as Exchange Traded Funds, que investem em ações de empresas estrangeiras, e esses fundos permitem aos investidores acessar o mercado estrangeiro sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora estrangeira. Os fundos mútuos são gerenciados por profissionais,
e investem em uma variedade de ações de empresas estrangeiras. Eles geralmente cobram uma taxa de administração anual, que podem variar de acordo com o fundo, que são geralmente mais altos do que as taxas cobradas por ETFs. Já os ETFs, como o nome já sugere, são fundos de negociação em bolsa que investem em ações estrangeiras e que são negociados em uma bolsa de valores. Eles oferecem a flexibilidade e a liquidez de uma ação, além de cobrar taxa de administração mais baixa do que os fundos mútuos. Podemos encontrar também BDRs, Brazilian Depository Receipts. É um certificado emitido por um banco brasileiro que representa uma certa quantidade de ações estrangeiras. Eles são negociados em uma bolsa brasileira, que é o caso da B3, e podem ser uma forma mais fácil e direta de investir em uma ação estrangeira para investidores brasileiros. As BDRs permitem aos investidores brasileiros negociar ações estrangeiras sem ter que abrir uma conta em uma corretora estrangeira, embora ainda haja um custo associado à negociação de BDR. Além disso, o número de empresas que oferecem as BDRs é limitado em compras com o número total de empresas estrangeiras listadas em bolsas estrangeiras. 15º tópico: investimento em empresas emergentes, oportunidades e riscos. As empresas emergentes são aquelas que estão em um estágio inicial de desenvolvimento, mas têm um potencial de crescimento significativo no futuro. Elas podem estar em setores variados, como tecnologia, saúde, energia e outras áreas. Investir em uma empresa emergente pode trazer grandes oportunidades de lucro, mas também pode trazer riscos. A oportunidade de investimento em uma empresa emergente significa o lucro para os investidores. Essas empresas têm a tendência de ter um crescimento muito mais alto, já que muitas vezes estão inovando em um mercado ainda pouco explorado. Se as empresas conseguirem transformar sua inovação em um produto ou serviço que conquiste um grande mercado, as ações dessas empresas podem se valorizar rapidamente. Além disso, muitas empresas emergentes estão no setor de tecnologia, que é um dos setores mais dinâmicos e constantes em evolução. Empresas que atuam nesse setor podem estar na vanguarda da tecnologia, e isso pode ser uma vantagem competitiva significativa. Outro ponto positivo das empresas emergentes é que elas geralmente têm a estrutura enxuta, o que pode resultar em um custo operacional mais baixo. Isso pode significar que elas têm a maior flexibilidade para investir, pesquisas e desenvolvimento, o que pode levar mais inovação e conquistem uma maior oportunidade dentro do mercado. Embora as empresas emergentes possam apresentar grandes oportunidades de lucro, investir nessas empresas também pode ser muito arriscado. As empresas emergentes geralmente têm pouca ou nenhuma experiência no mercado, o que pode torná-las menos previsíveis do que empresas já estabelecidas. Além disso, muitas empresas estão operando em mercado incerto e em que constantemente estão em mudança, o que pode levar a uma variação das ações. Essas empresas também podem ter uma estrutura financeira mais frágil, com pouca reserva de caixa e dependência de financiamento externo. Outro risco é que essas empresas muitas vezes estão trabalhando em produtos e serviços ainda não testados no mercado. Isso pode levar a uma incerteza sobre a aceitação do produto ou serviço pelo mercado, o que pode levar a uma queda ou variação das ações. Antes de investir em uma empresa emergente, é importante que você faça uma análise cuidadosa da empresa e do setor em que ela atua. Algumas perguntas importantes a serem feitas incluem:
qual é o modelo de negócio da empresa, qual é a equipe de gestão da empresa e qual sua experiência, quais são as concorrentes da empresa, como está o mercado em que a empresa atua, qual é o potencial de crescimento dessa empresa. Bom, chegamos a mais um final do nosso podcast e hoje a gente abordou vários tópicos que abrangem a macroeconomia. Todos os tópicos aqui têm uma conexão um com o outro. Bom, eu sou o Gustavo e agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar um like. Obrigado.